Graças ao bom Deus, que o Senhor Deus possa iluminar a sua vida, a sua casa, a sua família. E está entrando no ar o programa Palavra Urgente, onde realmente a intenção, a proposta, o propósito é chegar no momento difícil e levantar, sustentar você, fazer com que você alcance então um renovo, uma esperança de vida. Nem todas as pessoas estão preparadas para se deparar, podemos assim dizer, né? Se depararem com uma adversidade na vida, com um momento difícil. Sabia que tem pessoas que ela tem uma dificuldade tremenda de viver o melhor momento da sua vida, ela se perde. Outras já têm uma dificuldade tremenda de viver um momento difícil. Por quê? Ela então não consegue reagir. Entenda a senhora ou o senhor que quando a pessoa ela reage, a coisa acontece. A coisa muda. E é com grande alegria que estaremos juntos e Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. E tenha certeza, Deus tem muita coisa boa para fazer. O tempo não está acabando, mas não tem mais jeito, tem solução sim. E estaremos juntos aí em Cristo Jesus. E é de todo o coração que nós vamos a um relato de fé que certamente vai abençoar muito a sua vida. Eu sou Luciano Moreira, pastor na nossa Igreja Internacional da Graça de Deus de Magé, faço parte da equipe de fé do pastor Michael Marques, aqui no Rio de Janeiro, como também do pastor Jaime de Amorim e o nosso missionário R.R. Soares. Nós vamos acompanhar aqui na tela a questão, a história, um relato de fé de uma senhora, o nome de Maria Fortunato, que veio, se apegou em Cristo, a coisa começou a caminhar, mas na trajetória da vida ela se deparou com uma dificuldade. Vamos então, para entender um pouquinho mais o relato, aqui, por gentileza, comigo na tela. Eu era uma idólatra, achando que estava servindo a Deus e não estava servindo era nada, porque o caminho é Jesus, né? Final de semana nós saía baile, depois domingo nós ia para a igreja, a gente achava que estava tudo certo. Até que Maria Fortunato descobre uma enfermidade na coluna que muda a rotina dela. Parecia um problema bem grave na minha coluna, eu não conseguia sair da cama. Eu não podia sentar sozinha, não podia levantar sozinha e doía muito, isso doía. Olha a situação desta senhora. Ela se deparou com um problema, ela se deparou com uma dificuldade, ela se deparou com uma situação e daqui a pouco ela se vê ali, não tendo como reagir. É exatamente assim que o mal, o problema, a dificuldade, a adversidade quer fazer na sua vida. Paralisar a sua capacidade de reação. Fazer com que você fique pensando que não tem jeito, não tem solução. Eu digo para você, não desanima não, que tem jeito. Porém, vamos entender um pouquinho melhor? Vamos a uma matéria onde nós vamos entender um pouquinho melhor com respeito à enfermidade, como que aconteceu comigo, aqui na tela. A hérnia de disco é uma lesão que acontece devido ao desgaste dos discos que estão localizados entre as vértebras. Com esse desgaste, as hérnias se formam e provocam dor. Tabaco, genética, envelhecimento, sedentarismo, excesso de peso, atividades que exigem muito da coluna e postura inadequada são fatores que podem contribuir para a doença. Segundo dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 pessoas ao redor do mundo sofrem com a patologia. Somente no Brasil, 5,4 milhões de pessoas são afetadas. Dores intensas e agudas nas costas, braços e ombros e sensibilidade nas pernas são alguns dos sintomas da enfermidade que costuma afetar a região lombar e a cervical. A situação realmente fica dificílima e tirando então a capacidade da pessoa de reconstruir, de construir, de realizar sonhos. Porque a enfermidade ela acaba com a vida de uma pessoa. E já estou aqui com um copo com água preparado, onde eu vou pedir para a senhora, para o senhor, preparar o seu copo com água também, porque daqui a pouquinho estaremos realizando uma prece, uma oração em seu favor, para abençoar esse copo com água, determinando então o poder, o agir de Deus. E quero dizer também o seguinte, você pode acompanhar este programa através das redes sociais, onde a senhora, o senhor, você que está acompanhando agora, tenha a oportunidade de compartilhar. Sim, vamos formar uma corrente do bem, onde você vai lá, faz sua inscrição no YouTube, só colocar lá Palavra Urgente, aí no Instagram, @Palavra Urgente, e dali você então se inscreve. Todas as vezes que chegar um programa novo, uma mensagem nova, algo para levantar, algo do bem, do melhor, certamente você vai ser notificado, notificada e você vai poder compartilhar. Independe a distância, se a pessoa está em outro estado, outro país ou até mesmo outro continente, você vai poder mandar para ela uma boa mensagem. Então, acompanha, segue lá em Cristo Jesus. E eu vou deixando aqui,
o meu copo com água, porque daqui a pouquinho nós vamos fazer a oração em seu favor. E eu quero determinar o seguinte para a senhora, para o senhor. Você que de repente está nesse momento pensando em desistir, não faça isso. Tem daqui a pouco uma mensagem no coração de Deus para o nosso, que vai ser algo que vai te ajudar muito. Deus vai lhe dar uma direção. Tem aquele pensamento do dia, podemos assim dizer, que vai fazer você ver a vida de uma maneira diferente. Porém, antes, vamos aqui a uma matéria, aliás, a matéria já passou. Vamos aqui ao nosso amigo Matheus Teixeira, fisioterapeuta, que vai falar um pouquinho mais sobre a enfermidade. Conosco aqui na tela, por gentileza. A hérnia de disco, se tratando de coluna vertebral, entre as vértebras, a gente tem um disco intervertebral, certo? E no núcleo desse disco, há um núcleo pulposo, que é de onde acontece a hérnia, né? Nos nossos movimentos, né, principalmente falando de lombar e cervical, são nossas duas articulações da coluna, vamos dizer assim, que mais se movimentam, né? Fazem rotação, fazem flexão. A hérnia, quando por esses movimentos, por degeneração óssea, ou da própria vértebra, né, do próprio disco, pode acontecer do núcleo extravasar. E aí é onde se gera a hérnia, que provavelmente pode pinçar algum nervo que passe na coluna, por exemplo. Ela pode ser assintomática, ou seja, sem sintoma, ou com sintoma, né? Assintomática, o paciente não vai perceber, né? E a sintomática é a própria questão do pinçamento, né? Ela pinça, como a hérnia ela vai para fora, na coluna vertebral, ela, como a palavra já diz, é a coluna. Ela passa irradia toda a parte neural nossa. Como passa pela coluna vertebral, né? Ela compromete muito a questão do dia a dia, né? A gente, como fisioterapeuta, a gente pensa na funcionalidade do paciente, né? Nas AVDs, nas atividades de vida diária. É o que a gente considera como paciente. Se o paciente está funcional ou o paciente não está funcional. O paciente estando funcional, e aí o paciente consegue ir na feira, o paciente consegue ir aonde for sem nenhum problema. Em casos mais graves, o paciente sente muita dor irradiada, o paciente às vezes não consegue sentar, né? A posição sentada, porque comprime, né? Incomoda bastante, o paciente não tem muita posição para dormir, incomoda. Seja dormir de lado, dormir de barriga para cima, né? Em casos mais graves, onde há compressão do nervo mesmo, aí sim incomoda bastante, atrapalha muito a questão do paciente para o dia a dia. Puro sofrimento, reduzindo, né, para entender melhor aí, realmente aí para que a senhora e o senhor possam entender. É sofrimento tremendo. Imagina, a pessoa, ela vai fazer um movimento, contra essas pessoas que travam quando vão fazer um movimento. E a enfermidade, ela faz com que todos sofram na casa. É exatamente assim que acontece. Todos sofrem na casa. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas nem todo mundo sofre, todos sentem. Pode ser o familiar mais idoso ou recém-nascido, todos vão sofrer com aquela enfermidade. Todos vão padecer com aquela doença. E você que não quer padecer com a doença, com a enfermidade, eu quero convidar você para daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho nós vamos meditar num trecho bíblico onde Deus vai falar ao seu coração e vamos fazer uma prece em seu favor. Então acompanhe aí, porque Deus tem coisa boa para você. Fica ligadinho. Vamos então à segunda parte do relato de fé da história? Comigo, aqui na tela. Mas para ir no banheiro, eu ia na frente, ela segurando atrás de mim, ela sentia dor. Aí o médico dizia que era 2 hérnias de disco, né? O médico decide operá-la, mesmo com alto risco dela não voltar mais a andar. Daí ele disse, não, então vamos operar. Você assina esse termo de responsabilidade, porque eu não garanto que ela vai andar. E quando ele fez a cirurgia, ele disse assim, ó, tem tudo para a senhora ir para a cadeira de roda. Quando ele deu alta, né, ele disse, agora a senhora vai para casa e vai ver se recupera, né? Ouviu o que ela acabou de dizer? Tem tudo para ir para a cadeira de rodas. É uma sentença. Atenção, você que está acompanhando a programação, você da cidade de Magé, de cidades adjacentes, bairros, nós estamos num ato de fé na nossa igreja, onde dia 10, amanhã, nós estaremos fazendo uma oração que Deus vai abençoar muito a sua vida.
Vai ser a última Santa Ceia do mês de dezembro, onde nós vamos clamar a Deus e vamos estar finalizando, podemos assim dizer, a oração do propósito que estamos fazendo ali na igreja de Daniel, onde nós vamos cessar. Durante 10 dias, Daniel lançou um desafio e Deus mudou a sentença. Deus vai mudar a sua sentença também. Tinha tudo para ir para a cadeira de rodas e não foi. Eu digo para você, tem jeito, tem jeito. Vamos ao caso curioso de hoje? Daqui a pouquinho voltamos com todos. Aqui, na tela com o nosso amigo Anderson. Em casos curiosos de hoje, eu quero falar sobre a hérnia de disco. Segundo especialistas, a nossa coluna vertebral tem um material, uma substância entre uma vértebra e outra, chamada popularmente, como se fosse um pneu. E uma hérnia acontece quando há o escapamento desse material. A questão é que isso gera dor, incômodo. E, infelizmente, muitas pessoas que durante a pandemia da Covid-19 tiveram que mudar o local de trabalho, ficando em home office, trabalhando em casa, e acabaram sofrendo um pouco mais com isso. Muitos tiveram ganho de peso, a falta de postura, a ausência de um ambiente adequado para trabalhar, porque usavam-se a mesa, a cadeira normal de casa, fazendo com que a postura fosse completamente indevida. 30% das pessoas que sofrem com hérnia de disco são assintomáticas e acabam não percebendo o problema, que quando vem à tona, a coisa já está bem avançada. Curioso, não? E isso é uma realidade. Exemplo, nesse período, as pessoas de pandemia que tivemos, muitas e muitas pessoas ficaram em casa. Nós fomos realizando visitas, visitando o irmão, visitando o outro. E esse irmãozinho, ele trabalhando ali de casa, né? E quando cheguei na casa de um irmão, como o Anderson falava ainda há pouco, é real. Ele estava sentado no chão, todo corcunda lá, mexendo no computador e mexendo na planilha dele lá. Todo sentado, daquele jeito ali. A postura não é a correta. Se ele estivesse no escritório, estaria sentado na cadeira, direitinho na postura correta e certamente não passaria por um problema depois. E triste. Depois esse irmão chegou na igreja falando assim, pastor, estou com a dor na coluna. E eu falei com ele assim, já sei por quê. Falei com ele, oramos, o mal foi embora, Deus operou e realmente tem sido a causa de muitas pessoas, a falta de postura. Porém, eu quero mostrar para a senhora, para o senhor, algo que Deus vai abençoar muito mesmo a sua vida, uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Por quê? Quando a pessoa ela se depara com uma adversidade, com uma luta na vida, ela é tentada a desistir. Entenda, é uma escolha. Vamos colocar da seguinte maneira, é uma opção que o mal dá. Porém, a pessoa ela pode, por outro lado, se apegar a Deus e abraçar a opção do Todo-Poderoso e vencer. Por quê? Porque diz aqui assim na Escritura Sagrada, Salmos de número 27, o versículo de número 3, eu quero compartilhar com a senhora, com o senhor, esta palavra aqui, eu quero compartilhar com você, que diz assim, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aí a pergunta é a seguinte, diante do mal que bateu à porta da sua vida, qual é a sua reação? Confiar em Deus ou não? Porque eu digo, a escolha vai definir exatamente o resultado da sua vida. Vai definir tudo. Se você, diante da adversidade hoje, ou diante de uma oportunidade, preferir confiar em Deus, eu digo que você vai vencer. Porém, se diante da dificuldade, diante da oportunidade, você decidir não confiar em Deus, decidir se entregar a tal situação, infelizmente o resultado não será bom. Por isso que a palavra de Deus, ela tem resposta para absolutamente tudo. E quando a pessoa ela crê em Deus de todo o coração, a coisa muda. Quando ela crê em Deus de todo o coração, a coisa transforma. Então pega no coração esta palavra, daqui a pouquinho vamos realizar a oração e Deus vai abençoar muitíssimo a sua vida. Vamos então à terceira parte do relato da história de fé? Conosco aqui, na tela. E na hora mais difícil, ela encontra o conforto através do programa Show da Fé. Ali na cama, comecei a assistir o R.R. Soares. E daí ali fui aprendendo, escutando. É que ela não pôde fazer nada, né? Ela era só ela na mesa, comia, voltava, deitava. Mas eu aceitei Jesus dentro da cama.
ali assistindo o missionário, né? Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, eu faço tudo. Pinto muro, pinto casa, eu faço ginástica. Hoje ela tá uma benção, ela costura, ela pinta, ela borda, ela faz de tudo hoje. Jesus me curou, verdadeiramente me fez eu uma perfeição. Ele que guiou meus passos. É um milagre muito grande. O médico falou que isso foi um milagre. Nos olhos dele, ele achava que eu ia para cadeira de roda. Foi o médico que falou. Deus deu do milagre, né? O mesmo médico que disse que ela iria para a cadeira de rodas, o mesmo médico chegou ali então e lhe deu uma direção. Então eu quero determinar a bênção aqui, fazer uma oração e determinar que o melhor de Deus venha sobre a sua vida, venha sobre a sua casa, porque Deus ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós colocamos diante do Senhor esta água e que o Senhor venha fluidificar com o teu poder. Colocando a bênção, passa a chegar com cura, saúde, ânimo e força. Ó Pai, nós abençoamos em nome de Jesus. Você crê, diga amém e beba da água. Creia que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação e Ele tem um lindo milagre. Você bebeu da água aí? Creia no melhor do Senhor. E eu quero convidar você a estar comigo domingo, onde nós estaremos fazendo a oração da Santa Ceia, e eu creio que vai ser algo maravilhoso para a sua vida, maravilhoso, onde nós estaremos concluindo assim o propósito da oração de Daniel. Rua Coronel João Valério, 281, no centro de Magé, próximo ao Clube Magiense. Eu aguardo você domingo, dia 10, às 8 da manhã, ou então às 18 horas, pessoalmente. Fica um beijão no coração e vamos a uma bela faixa musical. Estou contigo, com Catarina Santos. Que Deus ilumine e até a próxima. Filho, com você eu ando sobre as águas. Por você eu faço o impossível. Por você eu faço tudo. Porque eu te amo. Por você eu paro o tempo. Contigo eu estou chegando. Eu estou chegando. Mas você não priorizou o que era a essência do teu secreto e se afastou, se distanciou do meu amor. Mas filha, eu te chamo de novo. Eu te chamo de novo. Venha e pega o que você engavetou. Venha e pega o que você não priorizou. Eu estou aqui, de braços abertos. Eu estou aqui, te chamo pelo nome. Eu estou aqui, te chamo filho. Eu tenho um projeto com você desde o ventre. Eu estou aqui e acalma a tempestade. E se o medo vier, darei a ordem e sai agora. Eu estou no controle, sou Deus da sua vida, o Deus da sua história. Eu estou aqui, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Filha, estou contigo.